Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no YouTube e hoje a gente vai falar sobre o caso Titanic. Então tudo que for falado é desse perfil aqui, Lord News Brasil, no Twitter, o famoso X. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Me acompanhe mais uma vez nesse vídeo para esse caso bizarro do Titanic. Eu sei que nem tudo que a gente vê na internet é verdade e a gente deve filtrar o que é bom de tudo que a gente vê. Mas isso é diferente de tudo que eu já vi sobre o Titanic. Então o que é contado para nós, essas narrativas, muitas vezes é para esconder algo que é muito mais bizarro e a verdade. A gente vê hora ou outra surgindo uns casos aí sobre o que é realmente a verdade sobre determinado acontecimento. E esse caso aqui do Titanic, para mim faz muito sentido. Para mim faz muito provável que isso seja realmente verdade. Eu não ponho minha mão no fogo para dizer, isso aqui é teoria da conspiração, totalmente mentira. Não. Pessoas poderosas que têm dinheiro, que têm poder, esses globalistas que querem dominar o mundo, é muito provável que isso aqui tenha acontecido e que isso realmente seja verdade. Então o caso é sobre o Titanic, que é contado aqui nesse perfil no X, antigo Twitter. E ele vai falar aqui, chamando a atenção para nós conhecer a farsa do naufrágio do Titanic. Ele vai dizer que JP Morgan, que é um banqueiro ao qual foi um dos principais financiador para que viesse a existir o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. E ele vai dizer aqui, que alguns opositores do JP Morgan estavam no navio, o qual afundou, e que eles eram um dos rivais financeiros de JP Morgan contra os planos de JP Morgan. Eles eram contra a criação do Banco Central. Ele vai contar também aqui que morreram mais de 1.500 pessoas nesse naufrágio do Titanic. Ele vai dizer que esse naufrágio que conta que é por acidente é uma farsa, é uma mentira. Ele vai dizer que também sionista da banca JP Morgan está por detrás desse acontecimento do Titanic e que um dos objetivos era matar esses 3 acionistas que estavam no navio e também conseguir financiamento para a existência do Banco Central. E também ele diz aqui que um terceiro motivo era afundar o navio, para que ao afundar o navio eles iam ganhar um reembolso, como ganhar o seguro, o dinheiro do seguro do navio, e com esse dinheiro JP Morgan ia financiar, pagar algumas pessoas para que os Estados Unidos viessem a dar início à criação do Banco Central. Eu vou deixar na descrição esse Twitter, nos vídeos, nos comentários. Ele vai dizer que o Titanic tinha um outro navio que era parecido, ou seja, ele vai contar que existia outro navio que tinha as características do Titanic e que tinha um nome por Olympic. E esse outro navio sofreu um acidente que veio ficar gravemente danificado, ao ponto do pessoal considerar ele inapropriado para ir ao mar. Então, o que aconteceu? O JP Morgan, ele trocou, mudou de nome desse navio que estava danificado de Olympic para Titanic. E ele diz aqui que em vez do verdadeiro navio Titanic ir ao mar,
quem foi ao mar foi esse navio danificado, com o propósito de afundar ele e matar esses 3 acionistas e ganhar o seguro do navio. Ou seja, eles trocaram o nome do navio de Olympic para Titanic e com isso fazer com que esse navio Titanic, que não é o verdadeiro Titanic, ir para o mar. Ele vai falar também que ao enviá-lo para o mar e afundá-lo acidentalmente, entre aspas, ele receberia o pagamento do seguro e permitia assim então a criação do Banco Central americano, o Federal Reserve. Aí ele vai falar aqui também que JP Morgan era o poder por detrás de uma empresa britânica que também está envolvido nessa causa do acidente do Titanic. E que também ele tinha 3 dos maiores opositores da criação do Banco Central dos Estados Unidos, que era o Benjamin, um magnata no setor de minério, o Isidor Straud e também John Jacob, um dos homens mais ricos do mundo. Essas 3 pessoas eram contra, mais uma vez, a criação do Banco Central, e ele estava a bordo do Titanic para fazer essa viagem, e eles morrem nesse naufrágio. Vai falar também que JP Morgan ele tinha um bilhete de primeira classe para também essa viagem no Titanic, mas ele cancelou de última hora essa viagem. E ele pergunta aqui, é muita coincidência, né? Um cara que estava a bordo cancela a sua viagem de última hora e essa viagem mata os 3 acionistas, que era contra os planos de JP Morgan. Ele vai falar também do caso, como o acidente aconteceu. Ele diz que alguns investigadores descobriram os destroços do Titanic, que no casco do navio tinha algum metal que estava dobrado, e com isso uma explosão no interior do navio viesse a acontecer por causa desse defeito e não por causa do impacto no iceberg. Ou seja, ele está dizendo que havia esse problema no casco do navio, o qual foi feito propositalmente para que viesse a acontecer uma explosão. Então a explosão não veio por causa do impacto no iceberg, nessa colisão, mas sim algo já feito antes dessa colisão. Ele vai dizer também que tem gente que afirme que já havia um incêndio queimando na parte do depósito de carvão antes mesmo do Titanic zarpar. Ou seja, antes de o Titanic sair, já estava acontecendo esse incêndio no Titanic. Ou seja, com isso tudo ele diz que o navio ele já estava todo orquestrado para afundar. O navio já saiu com esse propósito para afundar. Tendo iceberg ou não, o navio Titanic ia afundar para realizar alguns propósitos desses planos aí, desse banqueiro JP Morgan. E como já tenho falado, desses 3 planos, não era um plano, desses 3 objetivos, com esse plano ele queria matar os acionistas, ganhar o dinheiro do seguro e assim ele ter livre acesso para a criação do Banco Central dos Estados Unidos. E ele fala aqui que não tem nenhuma prova que possa provar que isso tudo aqui é verdade, mas tem algumas informações que aqui é verdade, que é fato. E ele fala também que não teve nenhuma investigação exaustiva para esse caso.
e que também o governo americano e as autoridades britânicas deram o caso como encerrado, e que ninguém, nenhuma pessoa ficou responsável por esse acontecimento trágico. E isso que torna o caso mais bizarro, porque um caso desse tamanho não ter investigação exaustiva, ninguém foi penalizado ou teve como responsável por esse acontecimento. O caso foi dado por encerrado pela todas essas autoridades e que foi tratado simplesmente como um acidente. E isso aqui é bizarro, um caso desse tamanho ser tratado dessa forma deixa as coisas muito curiosas. Ele vai falar também que o Titanic foi afundado de forma proposital para conseguir esse pessoal que tem poder e dinheiro conseguir os seus objetivos, e que também ele deixa aqui muito como coincidência demais por JP Morgan ele cancelar de última hora a sua viagem. E ele vai falar aqui também que, diante de toda essa história que é contada aqui nesse Twitter, 3 coisas são verdade, como esse aqui é fato. Ele vai dizer que o cancelamento de JP Morgan é algo que não é uma teoria da conspiração, mas isso nós sabemos que é verdade, cancelou. E a morte dos 3 acionistas também. E que logo no ano seguinte veio a criação do Banco Central dos Estados Unidos, o banco que foi financiado por JP Morgan. E ele encerra dizendo assim, é muita coincidência, ou é talvez um dos maiores esquemas financeiros do sionista globalista da história. Ou seja, ele está falando aqui que possa ser que eu não também ponho minha mão no fogo para dizer que não é verdade isso. Isso aqui faz muito sentido ser verdade. Que para acontecer essa criação do Banco Central, esse aqui foi orquestrado por JP Morgan, um dos maiores banqueiros da história. Então o vídeo que eu queria falar era sobre esse caso aqui, que é tratado nesse perfil aqui no Twitter, e que para mim, gente, esse aqui é diferente de tudo que já me falaram sobre o caso do Titanic e sobre o que é relatado no filme o Titanic. Então retenha o que é bom mais uma vez. O perfil é esse aqui, não sei se dá para ver direito, é Lord News Brasil, vou deixar aí nos comentários fixado. E que você possa ter mais cautela ao receber algumas informações e não acreditar em tudo que você vê, mas sempre estar à procura dessas informações mais detalhadas. Mais uma vez, esse aqui não tem como provar se é verdade ou não, mas para mim faz muito sentido todas essas informações aqui. Beleza? Então fique com essas informações, faça o que você quiser com isso e até a próxima. Falou! 10, 11 e 13 da noite.